Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quinta com Lei. Hoje eu tenho a honra, a grande alegria de receber aqui o professor Alexandre de Freitas Câmara, que, diga-se de passagem, foi um dos grandes responsáveis por aprender processo civil na minha vida. Ele trouxe aqui 2 livros pra gente, o curso O Novo Processo Civil Brasileiro. Eu já li o livro, na verdade a edição anterior, né, a capa vermelha, sensacional, super recomendo, e vai ser sorteado no nosso Instagram. Entra lá, Quinta com Lei, @Quinta com Lei, que vai ter o sorteio, e esse aqui é meu, levando os padrões decisórios a sério. Eu confesso que eu estava louco por esse livro, ele ter trazido para mim foi realmente uma grande alegria, porque depois que o CPC trouxe a figura do precedente, é muito importante a gente saber como isso funciona. Queria agradecer a presença do professor Alexandre Câmara, que é doutor em processo civil pela PUC Minas, presidente do Instituto Carioca de Processo Civil, vice-diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro da Associação Internacional de Direito Processual, membro honorário da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, membro honorário do Comitê Brasileiro de Arbitragem, membro da Comissão de Jurídica que assessorou a Câmara dos Deputados na análise do CPC de 2015, membro da Comissão de Jurídica que assessorou a Câmara dos Deputados na análise da Lei Maria da Penha. Isso eu não sabia, interessante, Câmara, muito maravilhoso. Professor emérito, coordenador de processo civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e desembargador aqui do TJ do Rio de Janeiro. Mais uma vez, eu adoro o processo civil por 2 motivos. Primeiro, porque na faculdade eu tive grandes professores, eu tive o seu livro preto e branco ainda, com CPC de 73, para aprender, e eu tive um chefe, na época que eu era estagiário, que ele dizia o seguinte: processo civil você tem que saber. Às vezes uma ação judicial você não ganha com direito material, você ganha com um processo, porque você consegue anular alguma coisa no meio do caminho e você acaba se beneficiando disso. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Alexandre Câmara, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Alegria minha, Gabriel, obrigado pelo convite. Gente, vamos lá então, vamos trabalhar, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Câmara. Qual é, na sua opinião, a grande inovação do CPC em 2015? Olha, é muito difícil dizer qual é a grande inovação, selecionar uma é muito difícil. Eu diria que a grande novidade está no fato de que tudo mudou. E isso é importante porque às vezes as pessoas tendem a achar que o que houve foi só uma reorganização, e não é isso. Há uma mudança das premissas. Mas se eu tivesse que selecionar uma grande mudança, eu acho que muda muito o papel do juiz e das partes na construção do resultado do processo. Eu diria que essa talvez seja a grande mudança. Em vez de a gente ter o juiz em cima das partes, né? O juiz como o dono do processo, e as partes ali embaixo menos importantes e às vezes até talvez atrapalhando um pouco, que era o modelo que a gente tinha originariamente, a gente agora tem um processo em que juiz e partes trabalham juntos e formam uma comunidade de trabalho mesmo, construindo juntos o resultado do processo. Isso ajuda na celeridade processual? Você vê dessa forma? Eu acho que quando a gente pensa em celeridade do processo, a gente não pode ter visões microscópicas. Se a gente pegar um processo especificamente, pode ficar a impressão de que o processo vai demorar mais. Tem que ouvir as partes sobre rigorosamente tudo, então toda hora tem que abrir vista para as partes, até para que elas possam se manifestar sobre possíveis fundamentos de uma eventual decisão. Então, quando a gente olha para um processo especificamente, pode parecer que esse processo ficou mais demorado. A gente tem que ter, no entanto, uma visão macroscópica. O sistema tende a fazer com que os processos sejam mais rápidos, macroscopicamente falando. Por quê? Primeiro, porque há um estímulo muito grande à solução consensual dos litígios. E com uma solução consensual de um grande número de processos, você tem menos processos para serem efetivamente conduzidos e decididos no final. Segundo, você tem um sistema que é construído para que o processo de primeiro grau tenha um contraditório muito qualificado. Isso faz com que, pelo menos em tese, a chance de uma decisão final da causa ser reformada ou anulada pelo tribunal diminua muito. E a tendência com isso, associado a algum desestímulo ao recurso, é só pensar na sucumbência recursal, faça com que as pessoas recorram menos. Então, a médio e longo prazo, a tendência é de que a gente tenha o processo cada vez mais rápido, por isso, porque a gente vai ter menos processo para julgar. E ainda que um processo eventualmente demore mais, no total, a duração do processo deve diminuir bastante. E a qualidade da decisão acaba sendo melhor. Que é o mais importante. O mais importante. Não adianta nada a gente ter um processo rápido que produz resultados ruins, resultados que não servem para nada. Eu tenho um amigo que é um grande processualista, um notável advogado, que é o professor Luiz Rodrigues Wanger. Ele diz que o processo mais rápido que existe é o pior de todos os processos, é a execução frustrada.
Você entra com a execução por título extrajudicial, o devedor não tem nada, pronto, acabou o processo. É muito rápido, não serve para rigorosamente nada. É verdade, é verdade. Agora, nesse caminho, mediação e arbitragem, a gente pode dizer que isso realmente é o futuro da solução de conflitos? A mediação eu acho que é o futuro. Quando eu olho para a mediação, eu penso no futuro da solução dos conflitos. Mediação e conciliação e outros meios de solução consensual, né? Negociação direta, enfim. Acho que a solução consensual é o futuro. Eu não diria da arbitragem a mesma coisa, não acho que a arbitragem seja o futuro. Primeiro porque em grande medida ela já é o presente, né? O Brasil é hoje o terceiro, caminhando para ser o segundo país do mundo em número total de arbitragem CCI. A gente perde para os Estados Unidos e para o Reino Unido ainda, mas a gente tende a muito rapidamente passar o Reino Unido e se tornar o segundo do mundo em arbitragem CCI, né? da Câmara de Comércio Internacional. O Brasil hoje virou um país muito atrativo para a arbitragem. Então, eu acho muito difícil que a arbitragem ainda cresça muito mais do que ela já cresceu no Brasil. Ela já ocupou o espaço dela. Ela tem lá as dificuldades dela, os problemas dela, enfim, das características chamemos assim, do mercado brasileiro de arbitragem, mas eu acho que ela já ocupa o espaço que ela tende a ocupar. Por outro lado, algumas mudanças do CPC, do sistema processual, fazem com que alguns conflitos que iam para a arbitragem tendam a voltar para o judiciário. Então, eu não sei se a arbitragem é futuro. Tendo a achar que não, mas mediação, conciliação e negociação direta, sim. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente ouve, eu por exemplo, ouço muito isso dos clientes, como que eu vou mediar, como que eu vou negociar, se eu posso ainda fazer o processo durar um longo tempo e talvez conseguir um resultado mais favorável, né? Ainda existe essa cultura no brasileiro e no advogado mesmo, né? Eu brinco falando que quando eu fiz faculdade de Direito, isso sei lá, 13 anos, 14 anos atrás, eu tive 4 processos civis. Né? Hoje o aluno que entra na faculdade de Direito, ele vai ter 2, vai ter mediação, vai ter arbitragem, vai ter meios de solução de conflitos diferentes do processo. E você imagina, eu que fiz faculdade há mais de 30 anos, eu tive 6 cadeiras de processo civil, não tive nenhuma aula para dizer que mediação existia, né? Ou que arbitragem existia. Então, é claro que isso vai mudando. E a cultura começa a mudar na faculdade de Direito. Exato. O nosso profissional, especialmente o advogado, ele não pode mais vir para o mercado treinado para o conflito. Ele tem que vir treinado para a solução. Exato. E que é muito mais eficiente, sem dúvida, para as partes, né? Só uma pergunta. Com relação à questão da celeridade ainda. E a discussão do agravo de instrumento? O rol é taxativo ou não é taxativo? O rol é taxativo, mas não é exaustivo, que pode parecer esquisito, né? Mas não é. Ele é taxativo, mas não é exaustivo, porque o último inciso diz outros casos expressamente previstos em lei, né? Então, além dos casos do 1015, tem alguns outros, né? Na verdade, tem vários outros. E se a gente olhar para o 1015 com essa ampliação para outros casos previstos em outros lugares, no próprio CPC tem outros casos, em outras leis tem outros casos, e para o parágrafo único, que admite agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória em inventário e partilha, processo de execução, cumprimento de sentença e liquidação de sentença, a gente ainda tem muito agravo de instrumento. Eu há anos, muito tempo antes do Código, eu já dizia que existe vida sem agravo de instrumento e a Justiça do Trabalho é prova disso. É verdade. A Justiça do Trabalho não tem recurso contra nenhuma decisão interlocutória do processo de crescimento. Tem contra todas as decisões interlocutórias da execução, né? Então, lá é muito mais restrito do que no processo civil. Então, existe vida sem agravo de instrumento. A gente tem uma certa tendência a querer recorrer imediatamente contra tudo, né? Então, o rol é taxativo, ainda que não seja exaustivo. Tem uma discussão sobre se ele admite ou não admite interpretação, que eu acho que é uma discussão sem pé nem cabeça, porque eu não conheço nenhum texto que não admita interpretação. É claro que ele admite interpretação. Em alguns casos, essa interpretação vai ter que ampliar um pouco o cabimento em relação ao que está expresso no texto da lei, o que não dá é para fazer forçação de barra, né? Então, por exemplo, essa discussão sobre se cabe ou não cabe agravo, contradição sobre competência, é forçação de barra, não cabe. E o que quer que venha a ser dito diferente disso é forçação de barra. Porque seria bom se coubesse. Eu até acho que seria bom se coubesse. Por mim, caberia. Mas essa não é uma discussão para a gente ter no judiciário, essa é uma discussão para ter no Poder Legislativo. Sim. O Poder Legislativo que inclua lá mais uma hipótese, em Portugal, por exemplo, que eles acabaram com o agravo de instrumento, não tem agravo de instrumento em Portugal, mas tem algumas decisões interlocutórias que admitem apelação de interposição imediata.
Então você imediatamente apela e a apelação é interposta direto no tribunal. Você vai dizer assim, é agravo de instrumento com outro nome. Mas acaba a discussão de quando é que cabe a apelação e quando é que cabe agravo, né? Sim. Porque é sempre apelação. Mas é por instrumento isso ou é um processo parado? Não, é apelação por instrumento. Porque na verdade em Portugal toda apelação, mesmo contra a sentença, é interposta direto no tribunal. Aliás, eu tentei emplacar isso aqui no nosso código e não consegui. Eu queria que a apelação fosse interposta direto no tribunal, porque você ganha o tempo entre a interposição da apelação e a subida dela ao tribunal. Pra você ter uma ideia, nós estamos em 2018 e nós estamos recebendo aqui no Tribunal de Justiça a apelação interposta em 2015. Quando a apelação chega, a gente tem que tomar cuidado. Ela foi interposta no Código Novo ou no Código Velho? Porque ela foi interposta, a vara levou não sei quanto tempo para juntar a apelação, aí não sei quanto tempo na conclusão para abrir vista para o apelado, aí não sei quanto tempo para juntar as contrarrazões e tal. E nessa brincadeira a gente está recebendo a apelação que foi interposta em 2015 ainda. Se fosse direto no tribunal, certamente. Se fosse direto no tribunal. Você já ter julgado provavelmente. Há muito tempo, no mesmo tempo que a gente leva para julgar um agravo. Porque a gente daria vista para o apelado oferecer contrarrazões, julgaria e acabou. Então, eu tentei emplacar isso, não consegui. Houve uma disputa muito grande sobre isso no tempo do processo legislativo. Em Portugal é tudo assim, é tudo interposto direto no tribunal. E algumas decisões interlocutórias admitem apelação. Um dos casos lá é o da competência, decisões sobre competência. Então, se você me perguntar, Alexandre, devia caber agravo contra a competência? Devia. A outra pergunta é, cabe? Não cabe. Definitivamente não. A interpretação extensiva que se tenta dar ao inciso 3º de 2015, que fala sobre arbitragem, para dizer que ali, então, cabe competência, não cabe. É forçação de barra. Alexandre, puxando para a minha área aqui, para o direito tributário, né? Hoje discute-se muito a eficácia da execução fiscal. Em muitos casos concretos, né, vê-se o juiz determinando a penhora antes mesmo da citação do devedor, para que ele possa garantir o juízo. Como garantir a satisfação do crédito tributário, que é um bem público indisponível, frente às garantias fundamentais do devedor, enfim, do executado de um modo geral? Eu acho que a gente pode responder a essa pergunta com duas palavras: devido processo. A observância do devido processo vai assegurar, primeiro, que todos os direitos fundamentais do devedor sejam respeitados. Então, ele tem direito ao contraditório, ele tem direito a decisões fundamentadas, ele tem direito à rigorosa observância da ordem dos atos do procedimento, salvo se houver algum negócio processual entre as partes, não é disso que nós estamos falando. Então, de um lado, tudo vai ser respeitado com relação aos direitos fundamentais. De outro lado, o devido processo executivo é um processo que se desenvolve no interesse do credor e, portanto, tudo vai caminhar para que o credor tenha o seu direito realizado. Então, acho que com a expressão devido processo, a gente consegue buscar esse equilíbrio. O devido processo é o processo do equilíbrio entre a busca de um resultado favorável ao exequente com respeito a todas as garantias fundamentais do executado. O que me preocupa muito é essa notícia que andou circulando, e eu confesso que eu não examinei o caso concreto, não fui ler a decisão e tal, mas se falou de uma penhora prévia à citação, não sei quantos mil processos, 7 mil processos e tal. Eu não sei se é propriamente de penhora que nós estamos falando ali. Penhora antes da citação é uma aberração, mas pré-penhoras, antecipações de penhora antes da citação são possíveis. Elas estão reguladas na lei processual brasileira há décadas com o nome de arresto. O arresto é uma pré-penhora. O arresto executivo, ele é uma pré-penhora. Então, o que diz o Código? Tentou citar o executado, não encontrou arresto. E esse arresto é uma antecipação de penhora, é uma pré-penhora. Mas a tentativa da citação preliminar seria necessária? Uma tentativa de citação pelo menos é necessária, tem que ter. Se não encontrou o executado, por qualquer razão, não é porque ele esteja se ocultando, não encontrou porque ele não estava lá na hora. Sim. Aí a lei já determina que se faça o arresto. Perfeito, porque na verdade as mudanças têm sido muito favoráveis ao fisco de um modo geral, né? Por exemplo, em janeiro de 2018 agora foi determinada a possibilidade de penhora administrativa de bens. Ou seja, o procurador vai fazendo no momento da inscrição em dívida ativa, já tinha garantia da fraude de execução. A fraude de execução, anti-execução com inscrição em dívida ativa. Agora o procurador pode, com inscrição em dívida ativa, requerer a penhora administrativa, determinar a penhora administrativa de bens por meio de ofício. Isso também violaria então o processo devido ao processo legal? Eu acho que não. Veja, o nome desse ato não me preocupa. Eu como uma pessoa que se dedicou a estudar processo a vida inteira, tenho dificuldade de chamar isso de penhora. A penhora é, para mim, um ato
no sistema brasileiro, um ato jurisdicional e, portanto, um ato que se realiza em juízo. Agora, uma indisponibilidade administrativa de bens, seja qual for o nome que se queira dar a ela, eu não vejo nada demais. Sinceramente, não vejo. Acho que é perfeitamente possível que, através do processo administrativo, você chegue a um ato decisório determinando uma disponibilidade de bens, até porque esse ato se sujeita a controle jurisdicional. Então, eu não vejo aí nenhum problema. E se você estabelece que só vai haver execução fiscal, só vai se instaurar o processo de execução fiscal, se houver sido encontrado bem ou bens em valor suficiente nessa diligência administrativa para garantir a execução, você conjuga isso com a ideia de eficiência, sim, que é um princípio constitucional também, da administração e da jurisdição. Então, não faz muito sentido você iniciar uma execução fiscal que tem todo um custo para o Estado contra alguém que não tem patrimônio, né? Então, você fazer essa análise prévia e, se for o caso, administrativamente já determinar a disponibilidade desses bens num ato que é sujeito ao controle jurisdicional, eu sinceramente acho bom, acho realmente bom. Não, é interessante que eu já vi o arrolamento, né? Anteriormente já havia o arrolamento administrativo que era lavrado junto com o auto de infração para gravar os bens do devedor. E aí agora vem essa constrição que realmente penhora uma expressão muito forte. Vem essa constrição de bens. Mas enfim, o que se busca é realmente essa maior satisfação. O STF tem dado decisões favoráveis. Hoje, por exemplo, é pacífica a possibilidade de protesto à certidão dubitativa, né, e outros meios. O Código de Processo Civil prevê o protesto de qualquer título extrajudicial, né? Então é praticamente indiscutível. Pois é. Né? Professor Alexandre, vamos agora para o nosso próximo quadro, Tic Tac. Praia ou serra? Serra, sem dúvida. Frio, né? Eu sou um carioca diferente, um carioca que não gosta de ir à praia. Eu não vou à praia no Rio de Janeiro, acho que há mais de 30 anos. Eu também, eu tô nessa. De férias, viagem ou ficar em casa descansando? Viagem. A coisa que mais me dá prazer na vida é viajar. Eu trabalho para juntar um dinheirinho para viajar. Novas culturas, é muito bom mesmo. Aí agora a pergunta que eu preciso fazer. Picanha ou peito de frango? Acho que é só olhar para mim, né? Mas pelo paladar, picanha sem dúvida. No momento atual da vida, nenhum nem outro, por conta de um probleminha de saúde que faz com que eu não possa comer nem carne, nem frango, nem peixe. Então, vegano. Hoje, vegano não, um quase vegetariano, uma vez ou outra eu me permito, mas muito raramente. Vegetariano, quase. Maravilha. Mas é transitório. Não, vai passar. Voltar para picanha, aquela picanha bonita. Sem dúvida. Gente, vamos lá. No próximo quadro, o professor Alexandre Câmara vai dar as dicas de quinta. São as dicas de processo civil que são importantíssimos para o cotidiano do advogado. Afinal de contas, a gente tem que saber também lidar com o judiciário, tem que saber atuar. Como eu aprendi lá atrás, o processo civil é necessário para a vida do advogado. Quais são suas dicas, professor Alexandre? Bom, acho que em primeiro lugar, perceber que tudo mudou. Que essa é a grande dica. Não dá para olhar para o processo civil de hoje com os olhos postos no processo civil de antigamente, né? O que a gente tinha ao tempo do Código Velho. Mudou tudo. Até se você pegar um artigo do Código Velho e do Novo, que são iguais, o sentido do novo é muito diferente. Então essa é a primeira dica, perceber que tudo mudou. A segunda dica, observar sempre, para o advogado, observar sempre o princípio da cooperação. Entender que ele tem que atuar da melhor maneira possível para que o resultado seja alcançado. E se ele não fizer isso, ele vai perder excelentes oportunidades de defender bem o interesse do cliente dele. Cooperação não é ajudar o outro, é atuar da melhor maneira possível na defesa do seu próprio interesse. Então, atuar de forma cooperativa é extremamente importante. Eu acho que essa é uma segunda dica. A terceira dica, eu vou tentar dar aqui umas 4 ou 5, a terceira dica que eu posso dar é perceber que há uma exigência hoje de que o trabalho do advogado e o trabalho do juiz sejam de alguma maneira simétricos. Então, se por exemplo o Código diz que é dever do juiz, ao fundamentar a decisão, não se limitar a invocar ou reproduzir o dispositivo legal, de outro lado, o advogado na petição não pode se limitar a indicar ou reproduzir o dispositivo legal. Ele tem que explicar por que ele está falando daquele dispositivo. Para o juiz ver se aquele dispositivo realmente incide naquele caso. Se o Código diz que é dever do juiz
ao invocar um precedente, examinar os fundamentos determinantes do acordo, não pode se limitar a transcrever emenda. O advogado na petição não pode se limitar a transcrever emenda. Se ele se limita a transcrever emenda, ele não está invocando precedente nenhum, eu não tenho que examinar aquilo como juiz. Então, perceber que existe essa simetria entre o trabalho do advogado e o trabalho do juiz. Uma quarta dica que eu acho que é importante é olhar para os negócios processuais. Os negócios processuais podem permitir uma customização do processo. Permitem a possibilidade da gente construir um processo que seja adequado para o caso concreto. Por exemplo, eu me lembro do último processo em que eu atuei como advogado, e nada era eletrônico ainda, o que dificultava mais ainda um monte de coisas. Eu era advogado do réu, era um litígio entre duas pessoas jurídicas. A petição inicial, só a petição inicial com os volumes, com os documentos que a acompanhavam, ocupava 13 volumes. A minha contestação, que foi feita em 15 dias úteis, ocupou 8 volumes. E a réplica, que na época foi feita em 10 dias úteis, não corridos, né? A réplica, que foi feita em 10 dias corridos, pelo Código Velho, ela ocupava mais 5 volumes. Então nós estamos falando de 26 volumes de processo quando a gente chegou na réplica. Nossa. Era um processo extremamente complicado. É o tipo do caso que os advogados têm que sentar, conversar e dizer o seguinte: vem cá, os prazos do código estão bons para esse caso? Não. Então vamos aumentar esses prazos, vamos estabelecer aqui prazos em dobro ou em triplo, o que é mais adequado para esse caso. E talvez tenha um outro caso que dê para diminuir os prazos e com isso ganhar um pouco mais de tempo. Eleição de foro, enfim, tantas cláusulas, nomeação consensual de peritos. Às vezes você tem um caso em que o juiz nomeia peritos e ele fica limitado aos peritos que estão cadastrados junto ao tribunal e nenhum deles é o melhor para o caso. E as partes têm condições de contratar um mega especialista, que é o cara que mais entende o assunto, é o prêmio Nobel do negócio, né? Não tem cadastro no tribunal, mas conta com a confiança das partes e as partes podem pagar. Então negociem isso e nomeiem um perito que tenha sido escolhido por consenso entre as partes. A gente tem tantas possibilidades, então acho que essa é uma quarta dica importante. Olhar para os negócios processuais. Isso realmente é uma grande novidade, né, do CPC também, né, porque essa possibilidade... Agora, o advogado tem que estar desarmado também, né, ele precisa entender que o outro advogado está ali para atuar em busca da justiça. Não é uma questão pessoal. E hoje eles estão em lados opostos, talvez amanhã estejam defendendo litisconsortes, né? E estejam do mesmo lado. Enfim, o advogado não é o inimigo. Exato. Nem para o outro advogado, nem para o juiz. Assim como o juiz também não é inimigo dos advogados. A questão é muito personalizada, no final das contas, o que é desnecessário. Eu acho que o CPC ele traz essa ideia de que as partes devem colaborar. Acho que essa ideia de colaboração realmente é algo fundamental e importantíssimo para a gente. É isso aí. Professor Alexandre, muito obrigado, gente. Muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente. Foi uma honra receber o professor Alexandre Câmara. Aprendi muito de processo civil aqui e eu tenho certeza que vocês também. Mais uma vez, o livro vai ser sorteado lá no nosso Instagram e o professor Alexandre Câmara, eu vou fazer uma recomendação aqui. A pós-graduação dele é imperdível e eu vou dizer que eu fui aluno dele na pós-graduação, estou assistindo e vale super a pena. Recomendo demais a pós-graduação dele lá no Curso Fórum. Gente, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber para bater um papo a professora Eliana Putinelli, doutora em Direito Público, professora da pós-graduação da FGV, da PUC, da Estácio, professora de graduação do IBMEC, onde estive muito tempo, tive a honra de trabalhar com ela, em parceria por 6 meses, né? Uma das coordenadoras do grupo de pesquisa NP Iuris, e a professora Eliana, além de tudo, é autora do livro STF como indutor da mudança no constitucionalismo de transformação.